Irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Nós vamos estudar a palavra de Deus juntos agora no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versos 32 a 39, assim diz a palavra do Senhor. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Até aqui a palavra do Senhor para nós. Vamos buscar a Deus em oração, pedindo a Ele graça, discernimento, iluminação e disposição do nosso coração para receber a palavra de Deus. Deus bendito, nós nos colocamos com humildade na Tua presença, diante da Tua santa palavra e pedimos a graça do Senhor nessa hora bendita. Fala conosco, nos exorte, nos ajude, nos edifique, ó Deus, com a Tua sabedoria. Produza em nós temor e adoração diante do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Poema Sim, Não, Silvio Ribeiro de Castro, do livro Pontes e Versos. Sim, não. Jura que me ama? Eu disse sim para evitar um drama. Estava tão distraído que disse sim, mas eu me senti traído. Era tão insinuante que eu disse sim no mesmo instante. Sentiu saudade? Eu disse sim, mas não era verdade. Estava tão carente que disse sim, mas foi deprimente. É uma promessa? Eu disse sim, porque eu tinha pressa. Me pediu um beijo, eu disse sim, sem o menor desejo. Me pegou de surpresa e eu disse sim, só por delicadeza. Vivo em confusão, porque eu nunca aprendi a dizer não. E você, já aprendeu? Ou você continua dizendo sim mesmo sem querer, mesmo sem poder? Quantos de nós, talvez na última semana, talvez no último mês, não pegou a agenda sendo surpreendida por um sim meio distraído que você disse? Por um sim meio descuidado, meio apressado. E a conta chega. Ah, o cartão de crédito virou. A gente pode dizer sim para as lojas. A conta chega. Um favor pedido, uma obrigação empenhada, uma promessa feita, um voto erguido. A conta chega. Você já aprendeu a dizer não? Eu não estou falando de rabugice, nem de muquiranice. Eu estou falando sobre prioridades. Você já aprendeu a respeitar a sua própria agenda? A vida vai nos ensinando que existem prioridades que nós não calculamos. Tem gente que calcula mal a vida. Muitas vezes eu já calculei muito mal a vida. A Bíblia chega a nos exortar, falando: olha, quer construir uma torre? Calcula, porque a conta chega. Quem é aquele que não vai empreender e não calcula se com quantos conseguirá executar? Ou aquele que sai à guerra, com quanto de exército ele poderá vencer? E vendo que não pode, repensa e faz um acordo de paz. Prudência, cálculo, gestão, escolhas. Aquilo que existe de sábio entre sim e não.
A Bíblia nos exorta a isso. A saber dizer sim, a saber dizer não. Como é que anda a sua sabedoria nisso? Você julga uma pessoa equilibrada, sábia, ou melhor, bem engajada? Porque o engajamento é a empreita que você assume. Suas mãos hoje estão ocupadas de uma forma arrojada, decidida, valiosa. O seu tempo gasto, o empreendimento da sua vida, o seu ano, nós já estamos em setembro, o ano está acabando. Está sendo bem usado? Está sendo consumido por outros? Os grandes sims da sua vida estão sendo honrados no tempo empreendido ou só nos sonhos não vividos? Pesada essa conversa, né? Para um domingão à noite. Mas a gente precisa tê-la. A Bíblia quer que tenhamos. A Bíblia nos exige, suscita, orienta, exorta a sabedoria do uso do tempo. Não são raras as vezes que nos é exigido remir o tempo e pedir a Deus sabedoria para fazê-lo. A oração entra como um elemento fundamental para o discernimento necessário para as decisões, para o diálogo do sim e do não. Como é que anda a sua gestão do coração, das escolhas, da vocação? O sim que nós empreendemos é necessariamente não para empreendimentos concorrentes. Necessariamente. Esse texto fala disso. Esse texto mostra Jesus dizendo não. Me entenda bem que nesse momento eu ando num terreno exegético melindroso. Porque talvez a proposição desse texto, na narrativa do Evangelho, não seja para nos ensinar sobre prioridades na vida de uma forma, do ponto de vista da sabedoria, da gestão, ou da gestão de agenda, do tempo, da estratégia, não é isso. Eu sei que não. Mas os evangelhos nos mostram Jesus agindo para mostrar que ele é o Filho de Deus. Marcos tem esse propósito primário. E esse propósito primário vai cobrir os secundários. Nesse momento você percebe que o que está em questão aqui é que, ao mostrar Jesus prioritariamente, Jesus mostra que ele tem prioridades. E que a sua prioridade é o cerne do evangelho. A prioridade de Jesus, ela é tão clara nesse texto que faz com que ele diga não para assuntos e demandas, talvez, que suscitam em nós, ou suscitem em nós, incompreensão. Como pode Deus visitar a terra e deixar alguém doente pedindo ajuda? Você entendeu que era isso que estava acontecendo? Ele passou um bom tempo ali, ajudando. Diz o texto que ele passou a tarde toda, até o pôr do sol, curando todo tipo de enfermidade. E não só enfermidade física, como cegos, coxos, mudos, surdos. Ele curou também gente possessa de enfermidades psicológicas, gente do coração adoecido, da alma adoecida, e gente possessa de espíritos imundos, que certamente é o nível mais grave do nosso adoecimento. Porque se por um lado as nossas enfermidades são contingências da queda que sofremos em Adão, e agora estamos acometidos, então temos enfermidades físicas, a natureza está amaldiçoada, a nossa natureza é precária, nós morremos, nós nos tornamos enfermos, nós adoecemos, nós precisamos de medicação, nós precisamos de tratamento, nós somos frágeis. Se isso por um lado é resultado da queda, a possessão demoníaca é um extrapolamento da enfermidade física. Vai além, porque nos desumaniza da normalidade. Se um dedo quebrado é algo anormal, se uma cegueira é algo anormal do ponto de vista da saúde plena, imagina uma pessoa possessa por um espírito imundo. Ela está somaticamente desumanizada.
anormalizada, distorcida, corrompida. Presbiteriano não costuma ter muita experiência com essas coisas. E diga-se de passagem, Jesus parece estar mais do lado de cá do que de outros lados, porque ele não deixa o demônio falar, você percebeu? Não permitindo que eles falassem. Jesus não dá muito ibope para demônio na hora da possessão. Ele até conversou com uns e outros aí, ainda que no Evangelho de Marcos, ele pergunta uma hora, qual o seu nome? E o demônio, surpreendentemente, eu imagino com uma voz múltipla, responde, Legião, porque somos muitos. Como um bom goiano, é a hora que na hermenêutica eu assino Rensga, divino Padre Eterno. Está na nota de rodapé lá. Estou brincando. Mas a ideia aqui é que Jesus não permite que ele fale. E eu estava dizendo aos presbiterianos, a gente evita esses assuntos, né? A gente não gosta muito desse negócio. E parece que os demônios sabem disso e respeitam, porque manifesta pouco no meio da gente, né? Já percebeu? Eles não gostam muito, eles não dão um microfone pra gente. Não vamos lá não. Eu fico feliz com essa história. Seja lá qual for a razão, acho bom demais ter pouca possessão demoníaca no nosso meio. Mas já tive o dissabor de conviver com isso por pelo menos 2 ocasiões. Uma delas em casa. E vou dizer para os irmãos, por um bom tempo. A minha mãe era a única crente na família. A gente ainda morando aqui na cidade. E ela saiu do interior, veio para cá assim que se casou. E ela entrou numa família de 11 filhos, né? Meu pai era o homem mais velho de 11. Tinha 2 mulheres mais velhas e depois todos os demais. Então era uma família imensa, todo mundo aqui em Goiânia. Nenhum nascido de novo. Nenhum nascido de novo nessa família toda. Minha mãe se casou com 15 anos de idade. Uma adolescente recém-casada estava aprendendo a cozinhar com meu pai, que era um bom cozinheiro. Bom, lá, já um tempo avançado, já tinha nascido meu irmão, depois já tinha nascido eu, e nós estávamos ali quando uma das suas concunhadas falou, Maura, alguma coisa está acontecendo com a minha filha, precisamos de ajuda. Sim, ela estava, a minha prima, possessa de um espírito imundo, já havia várias noites, porque sempre se manifestava à noite. E quando ela saía do quadro de possessão, ela sonhava que estava sendo confrontada e pressionada por alguma coisa que ela não sabia dizer, alguém estava vigiando ela ao redor da cama dela, era a explicação dela, ela era uma adolescente na época, juvenil talvez, assim, uns 13 anos de idade mais ou menos. E a minha tia, não sabendo o que fazer, procurou a única evangélica que ela conhecia. E ela então levou lá para casa a minha prima. Boa ideia, né? E lá foram vários dias, meus irmãos, todas as tardes praticamente, nós sentados ao invólucro. E eu junto, eu era criança, não estava na escola, eu sempre junto ali acompanhando aquilo ali. Numa mesa de pedra branca, nossa mesa de granito ali na cozinha, nossa copa, e eram assim todas as tardes. Eu vi algumas coisas extraordinárias, a gente não dá muito glamour para isso, porque são coisas terríveis e tristes, tá? Mas sim sobrenaturais. Eu vi minha prima pegar um giz, um lápis de cor laranja, era o que estava à mão, porque minha mãe tinha o hábito de grifar versículos. E ela, uma vez, pegou assim, era um espírito muito lúcido, viu? Muito lúcido. Se dizia guia. E ela orientava minha mãe religiosamente no intuito de persuadi-la, mas mantendo-a religiosa. Ela então marcou vários X na Bíblia da minha mãe, X laranja, essa Bíblia existe ainda, já apanhei por causa dessa Bíblia, eu explico depois. E ela marcou vários X na Bíblia toda, falou, lê essas passagens aqui de madrugada por tantos dias. E falou para minha mãe pegar um crucifixo e orar por 40 dias de madrugada a tal hora. Ela ia dando mecanismos de oração e de ritos para que minha mãe executasse. Minha mãe começava a ler a Bíblia para ela, minha mãe não sabia o que fazer. Irmãos, Bíblia Almeida, revista atualizada, ela colocava a mão em cima da mão da minha mãe e falava de cor. Essa menina que nunca tinha pisado numa igreja, nem Bíblia tinha em casa, eu acho. Falava de cor, na linguagem Almeida, revista atualizada. Era outra voz, outra personalidade.
mencionava coisas íntimas da minha prima, da família dela, com precisão. Mas aí chega o pico mais emocionante dessa história. Um dia que ela passou na garagem de casa, a mão numa samambaia. Rodou a mão numa samambaia de metro que minha mãe tinha linda e falou: isso aqui foi eu que fiz. A samambaia não adormeceu. Ainda naquela tarde, caiu seca no chão. A gente viveu essa aventura. Até que, 6 meses depois, essa menina se entrega a Jesus Cristo e hoje é cantora na casa do Senhor, louva a Deus, cria o seu filho na presença do Senhor. Deus a resgatou no final desse processo. Lembro-me ainda de um episódio, aproveitar que eu estou gastando essa ficha com os irmãos. Juntaram várias pessoas para colocar ela dentro da igreja cristã evangélica, onde eu fui criado, aqui no Riviera. Ali ela deixou de ser lúcida. Ela não queria entrar lá, não. E eu te digo uma coisa, não tem nada a ver com os tijolinhos daquela igreja, de tijolinhos como a nossa. Tem a ver com o povo de Deus reunido. Outro episódio, esse bem mais simples e curto, eu só menciono para os irmãos, que é a minha última participação com identificação clara dos espíritos imundos ao redor, né? Mas foi constrangedor, mas ao mesmo tempo foi gratificante, de certa forma, topar com o demônio nesse dia. Eu estava recém-formado no seminário, estava sentado atrás assim no púlpito, e o pastor Samuel, a quem eu iria auxiliar, estava dando um comunicado para a igreja, falou que tinha acabado de contratar um novo pastor para a igreja. Aí lá no fundo um grito. Eu achei que era talvez um fã secreto, alguma coisa do tipo. Mas não, logo os diáconos levantaram, pegaram, era uma mulher possessa que deu um grito lá fora. Todo mundo, lá no fundo, todo mundo ficou muito assustado, obviamente, presbiteriano que somos, ora elas. E a gente ali, e eu também, lembro do pastor Samuel olhar para trás e falar assim, bom sinal. E depois ele ainda complementou em aconselhamento, o dia que você acordar, o demônio não estiver no seu caminho, você pegou o caminho errado. Porque ele veio matar, roubar e destruir no caminho. Ele está ao redor, no caminho. Ele não está preocupado com os que se perdem. Fecha a história dos demônios, mas aqui estão eles sendo confrontados por Jesus. E a possessão demoníaca, ela nos desvirtualiza, ela nos descaracteriza, desumaniza. É terrível. A minha tia olhava para nós como quem perguntava, cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Jesus estava curando. E o processo de fazer milagres, perceba, é um processo de devolver saúde. Devolver norma, devolver ao normal. O Éden era normal e uma saúde bruta. A Nova Jerusalém fala de um normal e de uma saúde gloriosa. Mas é muito mais normal do que extraordinário. Já pensou nisso? Às vezes até frustrante. Mas novo céu e nova terra são ilustrados para nós ou descritos desde os antigos profetas através de figuras que já conhecemos. Leão pastando com ovelha, planta, árvore. Aí quando chegamos em Apocalipse a coisa fica um pouco mais movimentada, mas nem tanto. É um rio canalizado no meio da cidade, é uma cidade, é um povo vestido. Parece que tornou um pouco mais civil. Um pouco mais civilizatório foi o processo do Éden para a Nova Jerusalém, mas ainda é muito comum, ainda é muito terráqueo, ainda é muito disso que a gente conhece, não é verdade? As vestes, as árvores, a cidade, os animais, o trono. É porque o que Jesus projetou é bom, numa medida que nós não sonhamos. Mas o pecado corrompeu tudo isso, e agora quando ele vem fazendo milagres, ele vai devolvendo a normalidade, ele vai devolvendo a saúde, ele vai dando sinais do novo céu e da nova terra.
Ele devolve vista ao cego e isso mostra que normal é enxergar. E que isso é extraordinário. E que isso é divino, de certa forma. É o pecado que corrompe tudo. E nesse momento ele deixa um monte de gente para trás. Porque não está na hora de fazer o céu aqui. Haverão cegos. Infelizmente. Haverão pobres. Infelizmente. Haverão mortes. Infelizmente. Haverão gente que pedirá e não receberá. Infelizmente. Por quê? Porque ainda vivemos a contingência do tempo. E o tempo é guerra. Até que todas as coisas sejam feitas novas. Jesus aponta para algo maior. Que está nele. Que ele faz. Que é por ele. E sem ele não existe. Mas que ainda virá. Embora já esteja acontecendo. Ele já vai nos dando pistas disso. Por isso que ele cura a tarde toda sorte de doenças, enfermidades, de endemoniados, de gente quebrada. Mas chega um momento que ele some e vai para um lugar deserto orar. Nessa hora que nós começamos a ter aqui um ponto de virada entre o sim de Jesus e o não de Jesus. Você percebe então que existe a possibilidade de Jesus dizer não para alguém que pede um milagre. Talvez Jesus diga não para o seu pedido. Talvez Jesus diga não para o pedido de cura que você está levando a ele. Aqui, sim, era uma circunstância ministerial, dinâmica e geográfica. Existia esse limite. Jesus se permitiu esse limite. Ele está aqui e não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Limites que Jesus se impôs. Ele curar, ele tinha que estar ali. Se ele sai, ele não cura. Ele se impôs esses limites geográficos, dinâmicos por conta do ministério. Mas porque faz parte, e começou agora a mostrar a sua prioridade. Faz parte da sua prioridade mostrar que existem coisas imprescindíveis acima das coisas de grande importância. Acima da necessidade, existem coisas imprescindíveis. Jesus começa nesse momento a mostrar para nós que na dinâmica da vida existe a dinâmica do reino e que o reino colocará prioridades imprescindíveis. E que essas prioridades suplantarão ou deverão superar ainda as coisas mais importantes. Ainda aquelas coisas de maiores necessidades e de maior necessidade. Porque existem certas coisas que são imprescindíveis. É preciso trabalhar, senão a gente não tem dinheiro para poder alimentar a família, não é verdade? Comprar o básico para o nosso sustento, não é verdade? Isso é coisa de máxima importância. Mas você acorda cedo para ir para o seu trabalho. E o seu filho está passando mal, tendo uma convulsão. Você acabou de descobrir uma coisa imprescindível. Por mais importante que seja o trabalho. E até aquele momento se mostrou imprescindível. Diante de algo tão emergencial, imediatamente isso suplanta algo consolidadamente importante. Estou falando esse exemplo para que você entenda como que essas coisas podem se alternar na vida da gente. Como que coisas tão importantes podem ficar em segundo plano. Esse exemplo te mostra imediatamente como que em um segundo você pode ter a sua prioridade evidenciada. Em outras palavras, seus filhos não são prioridades apenas quando estão convulsionando. Então não morra de trabalhar e corro o risco de perder os seus filhos. Por exemplo, aqui eu estou só trabalhando um pouco mais o tema e os limites de filho e trabalho. Se filho é prioridade, não é só na convulsão, é sempre em vistas, em face ao trabalho. Então, não se perca no trabalho. Trabalhe, senão você não cuida do seu filho. Mas não o faça como se o seu trabalho fosse imprescindível e os seus filhos apenas importantes. Eu espero que você entenda essa lógica, porque a gente vai começar a avançar nela agora um pouco mais. Jesus diz não para toda aquela gente com várias e diversas demandas de suma importância.
Certamente tinham pessoas ali com a mãe enferma, com o filho enfermo, com um parente possesso, com a vida acometida, com os olhos cegados. Qual era a enfermidade? Qual era a dificuldade? Podia ser qualquer uma, o texto nos permite pensar isso. Porque ele curou de toda sorte. Então, ainda de toda sorte, certamente estava ali presente. Jesus diz não, sem titubear. Ele diz não. E é nessa hora que você vai começando a aprender que Jesus, demonstrando a sua prioridade, nós somos abençoados com o seu não. Porque quando ele faz isso, ele sai para um lugar e vai falar com o Pai. Certamente pedindo força para o que ele tem que executar. Porque a sua prioridade não é confortável. Entenda, é mais fácil para Jesus passar o resto da história curando pessoas. Ele simplesmente cura. É como respirar para Cristo. Mas a sua prioridade imprescindível, ela o faz tremer enquanto Deus e homem. Ele está reunindo forças para executar isso, irmãos. Porque a sua prioridade imprescindível é ir para Jerusalém. E você sabe o que ele foi fazer em Jerusalém? Ele está indo para Jerusalém. Steve Jobs certa vez disse o seguinte: algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para cada coisa em que você irá se focar. Mas não é nada disso. Foco significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Muitas vezes, aquela uma coisa imprescindível que exige o nosso foco e a nossa atenção total, aquela uma coisa que por ela nós vamos ter que regular o resto, porque eu já disse sim para essa, vai demandar de nós uma força para dizer não às outras demandas concorrentes. Não é assim no casamento? A gente não orienta o moço que arruma a moça e agora estão noivos, fala: olha, suas antenas abaixaram, pode tirar o radar aí, ó. Pode. Antigamente, né? Olha o antigamente que eu vou citar, vocês me desculpem. Antigamente a gente colocava assim no Facebook, relacionamento, status de relacionamento. Namorando, solteiro, indisponível, casado. Tinha isso, né? Daquela época que usava Facebook. Aí você arrumava uma namorada, colocava lá, namorando. Para avisar para todas as outras propostas, que agora saiu da pista, não está mais disponível, tem que abaixar as antenas aí. E tem umas mais bravas que as outras que pedem para colocar foto junto. Ou se possível fazer um perfil social com o nome dos dois. Viu, Lorena? Chay da Lorena. Aí tá lá, ninguém discute, é isso aí, fulano da fulana, foto junto. Mas o fato é que agora, esse sim que a gente fala para o outro, diante de Deus, as testemunhas, é não para todas as outras propostas. Então não brinque com isso. Não finja que você está disponível, porque tem muita gente que é casado e fica aí fingindo que está disponível. Não, pastor, longe de mim de adulterar. Então, você não precisa chegar lá para estar no caminho de adultério. Para estar fingindo que está solteiro, conversando como se fosse, curtindo foto de moço e moça como se fosse solteiro. Dando prosa, dando intimidade, dando liberdade, como se estivesse disponível para um relacionamento, como se estivesse disponível para entregar o seu coração. Não, já pertence a outro, não brinque como se estivesse disponível. Você lembra de Eva? Ah, irmãos, como eu sou encantado com esse relato da Eva, tão curta a história dela santa, mas eu sei que ela nos implica a santidade quando ela faz o que faz tão breve, comendo aquela fruta. Mas antes disso, no começo da sua conversa com a serpente, eu vejo aquela mulher olhando o imprescindível diante de Deus.
A serpente fala o seguinte: viu essa fruta? Como ela é boa e agradável aos olhos, Eva. Deus disse que dela você não pode tocar nem comer. E Eva diz, a serpente reforça que Deus proibiu, e ela diz: Deus disse, dela não podemos tocar nem comer. E alguns tomam essa palavra de Eva dizendo: olha, Eva exagerou, porque Deus não disse que não podia tocar. Aqui começou o erro de Eva, e eu discordo disso diretamente, frontalmente. Essa mulher é santa, nós não entendemos isso. A gente não entende o que é ter um coração completamente indisponível para o mal. Essa mulher é santa, ela enxerga com os olhos de Deus, ela ama a Deus mais do que a si mesma. Ela está colocando aqui processo de coerência e coesão. Se Deus diz que eu não posso pôr na boca, por que eu vou tocar? Por que eu vou começar o processo de alimentação? Por que eu vou chegar perto da planta? Por que eu vou cheirar? Por que eu vou ficar me relacionando com o alimento se eu não posso comê-lo? Eva é santa e não brinca com Deus. Se eu não posso comer, não porei a mão. Ela é santa, ela teme a Deus. Nem tocar, senhora serpente, nem tocar. A serpente ganha esse jogo, infelizmente. Mas o processo de redenção estava por começar à vista de todos. E Deus disse que pisaria na cabeça da serpente em Jesus. A grande questão é que, sim, imprescindível, vai demandar a nós não para todas as propostas concorrentes. Jesus precisa ir para Jerusalém. Jesus segue para Jerusalém. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas diz que Jesus seguiu determinado para Jerusalém. No capítulo 13 diz que ele ensinava enquanto estava a caminho de Jerusalém. No capítulo 17 de Lucas diz que ele estava se dirigindo para Jerusalém. No capítulo 18, os seus discípulos dizem que o seu destino é Jerusalém. E no capítulo 19 diz que ele seguiu em frente, seu caminho, até Jerusalém. Ele não para, ele não desvia. Você sabe, repito, o que ele tinha para fazer em Jerusalém. Ele tinha que chegar em Jerusalém, porque ali ele tomaria a sua cruz e morreria pelo pecado de muitos. Ali ele tinha um ponto de encontro com a morte, morte de salvação, morte salvífica, morte que oferta perdão. Seu sangue seria derramado, ele cumpriria o pacto eterno de salvação de muitos, ele compraria filhos e filhas para Deus, e nada pode tirá-lo desse caminho. E então ele diz: precisamos ir a outros lugares. Pregar o evangelho foi para isso que eu vim. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: eu sei dessa gente quebrada, Pedro, Marcos, eu sei dessa gente quebrada, João, eu sei, mas eu preciso consertá-las definitivamente. O que eu vim fazer é o que elas mais precisam, mais do que as maiores necessidades que elas enxergam hoje. Um coxo pode voltar a andar e ir com as duas pernas um dia para o inferno. Um cego pode voltar a enxergar, mas eventualmente ele vai morrer com seus dois olhos cansados. Ele pode até tirar o seu amigo da morte, como ele fez com Lázaro. Eventualmente Lázaro teve que enfrentar a morte definitivamente. As necessidades dessa vida, por maiores que sejam, não podem ser comparadas com as nossas necessidades de peso eterno. Afinal de contas, estamos medindo a eternidade ao comparar uma coisa com a outra.
O que Jesus veio fazer envolve os nossos olhos, envolve as nossas pernas, o nosso coração batendo, envolve o nosso corpo são, a nossa vida saudável, envolve a gente não morrer mais, envolve tudo isso que nos preocupa tanto. Mas tudo isso dentro de algo maior do que tudo isso, que é o perdão dos nossos pecados pela sua morte, para que nós possamos viver eternamente com um corpo glorificado. Jesus está dizendo: eu vim para algo e eu não posso abrir mão disso, inclusive para atender essa gente de uma maneira final, de uma maneira completa. Se eu salvá-los com a minha morte, eles jamais terão fome e sede, jamais sofrerão, jamais chorarão, ou se chorarem, terão suas lágrimas enxugadas, como reflete Dr. Heber Campos. A nossa dor acabará. Não haverá mais a necessidade de pedirmos. Jesus pode dizer não, porque disse sim a algo maior. E o seu sim baliza, filtra, dirige a possibilidade do seu não. Nós seremos capazes a dizer não quando o nosso sim for reluzente o suficiente, valioso o suficiente, digno o suficiente, claro o suficiente, para que nós tenhamos condições, coragem de dizer não para todas as demais propostas concorrentes. O sim que você disse à sua esposa não permite que você sequer cogite a possibilidade da dúvida com outras. O sim que você disse para o seu trabalho deve soar em você não suficiente para as propostas que deixem a coisa insegura para a sua relação de trabalho. Está tudo bem sair do trabalho, não é aliança como no casamento. Deixe as coisas claras, portanto. Se é para sair, deixa claro com seus empregadores ou com as pessoas que estão ao redor de você. Para que então o seu sim deixe de existir e passe a ser um claro não, porque você está dizendo sim para outra proposta de trabalho. E assim para tudo na vida, nós precisamos ser pessoas de sim e não firmes. O sim que nós dissemos à gravidez, ao filho que nasce, deve ser um não para tudo aquilo que nos distrai dessa missão, da qualidade dessa relação, da presença, do sustento, do ensinamento. Não dá para arrepender. Não dá para dizer, estou cansado. Dá para cansar? Ter filho dá trabalho. Mas já teve? Já. Agora já era. Resolve com os outros trabalhos. Porque esse é um sim maior. Me arrependi de casar, pastor. Por quê? Nem canseira. Meu amigo descobriu que era feliz quando casou. Mas era tarde, pastor. Comenta ele. Por quê? Chega em casa, isso, aquilo, aquilo outro. Achei que eu ia ter a vida dos sonhos. Pois bem, muito da nossa vida não é como nos quadrinhos, não é como no cinema. O trabalho que você sonhou na faculdade não é como você sonhou. Casamento não é como a gente sonhou. Filhos não são como no comercial de margarina. Pouca coisa na vida é do jeito que a gente sonhou. Não empurra tudo isso para o casamento e acha que é justificativa para você divorciar. A vida é dura. E as suas belezas são semeadas em meio a espinhos. E a gente saboreia as suas delícias no meio dos amargos, de algo agridoce mesmo. Por quê? Porque essa é uma vida que está passível de redenção. Essa é uma vida que precisa de redenção até que cheguemos na glória. Então vai ter dificuldade. A beleza dos nossos filhos que piscava para mim aqui agora. Acorda de madrugada como foi nessa madrugada, de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos gritando.
Acontece, é assim. E olha que meus filhos dormem bem. Mas a vida tem tudo nela, é agridoce. Se não é, é porque é artificial. Se não é, é porque é falso. Porque nós ainda não chegamos na perfeição. Como é que anda o seu sim? Como é que anda o seu não? Para quem você tem dito sim? Para quem você tem dito não? Porque, finalmente, o maior sim que nós devemos dizer é esse sim para o qual Jesus está aqui dizendo para que veio. Você já disse sim para o Evangelho de Jesus? Ele veio para isso e não abre mão disso. E você em relação a isso? Você já disse sim para Jesus? É nessa hora que a coisa fica especial para a nossa rotina. Porque o sim para Jesus implica em dizer não para todos os outros concorrentes. Quem concorre com Jesus? Irmãos, tem muita gente. E tem muita coisa. Jesus diz que o dinheiro concorre com ele. Ele chega a chamar o dinheiro de senhor. E se você serve ao dinheiro, você está servindo a outro senhor. Jesus advoga esse senhorio na sua vida. Ele é seu senhor, você disse sim para ele? Então ele é seu mestre. Então você vai onde ele vai. Então ele é prioridade. Então santidade não é uma coisa bonita na vida de alguns crentes. É a forma que nós adoramos a Cristo. Ou você não disse sim de verdade para Jesus? É um sim mais ou menos. É como eu chegar pro gabinete pastoral e olha, gente, isso acontece, viu? Pastor, é o seguinte, eu quero me tornar membro da igreja, mas a minha vida está assim, assim, assim. Tudo bem? Esse assim, 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 gente, é assado, viu? Tudo bem? Olha, se eu fosse dono da igreja, talvez você me convenceria. Porque os meus critérios são relativos, humanos. Mas é Jesus o Senhor da igreja. Jesus é mestre. E quando eu pressuponho que eu vou ser membro de uma igreja, eu estou falando que eu vou publicamente professar a minha fé no discipulado de Cristo naquela comunidade local. Que eu vou fazer parte de um pacto comunitário onde a gente vai caminhar juntos para seguir a Cristo juntos, para servir a Cristo juntos e para comunicar do Evangelho juntos em comunidade. Então, se você está disposto a fazer isso, se você quer ser membro de uma igreja local, você está disposto a publicar a sua fé no meio de outras pessoas, dizendo que você é discípulo de Jesus. Nessa hora eu te pergunto, é você quem coloca os métodos ou os termos do discipulado ou é o mestre? Quem é que coloca as concessões na mesa? As condições? O discípulo? É o que nós mais temos hoje no nosso dia. Discípulos colocando para Deus e para a teologia os termos do discipulado e da relação. Porque eu tenho para mim que Deus é isso, que Deus não pode ser assim, que igreja é isso, que igreja é aquilo outro. Quem é que te deu autoridade? Quem é que me deu autoridade de definir Deus? De dizer que igreja é isso, igreja é aquilo outro? Quem é que me deu autoridade numa micro bolha de experiência individual, apesar dos títulos e rótulos que eu acumulei no currículo, olhar para a história da igreja e rotulá-la de forma supérflua, preconceituosa e da perspectiva do meu interesse momentâneo que não passa de 10 anos, o alcance do meu olhar. Nessa bolha da história, nesse recorte pequenininho. Muitas pessoas têm colocado os termos do discipulado para Jesus. Eu até vou, pastor, mas é assim, assim, assim. Eu até vou, mas eu não concordo com isso, com aquilo outro. E normalmente, num processo de pastoreio, a melhor orientação que eu posso dar para essa pessoa é: não se torne membro de igreja agora. Não se apresse. Porque senão você vai se apressar a manchar o nome de Jesus, a se machucar e machucar pessoas. Não se apresse. Esteja pronto para confessar Jesus publicamente em comunidade. Isso, irmãos, não tem a ver com irrepreensibilidade, com santidade plena, eu não estou falando disso. Eu estou falando com sim convicto para Cristo. Você pode até falhar no dizer não para as outras propostas do mundo, mas você está tentando.
Mas você disse sim para Cristo. E esse sim para Cristo é não para as outras religiões. É não para as outras propostas psicológicas, filosóficas, para a fama do mundo, para a popularidade de acordo com esse mundo. É não para qualquer tentativa de ter os seus filhos criados para outros propósitos que não para o discipulado com Jesus, prioritariamente. É não para todas as demais frentes que podem ganhar o seu coração. É não para aquilo que tenta te seduzir e ocupar mais do que o reino de Deus. É não para tudo aquilo que desvirtua para as direções do reino. É não para tudo mais que concorre com Cristo e com o Evangelho. É não para a sabedoria do mundo, aquela que é contrária ao Evangelho. É não para tudo mais que concorre com o Senhor Jesus. Você já disse sim para Jesus? Eu quero te provocar nessa pergunta hoje, porque você precisa ter essa resposta muito clara. Você já disse sim para o Senhor Jesus? Então diga não para os seus concorrentes. Você se propôs a casamento com Cristo. Ele te chama de noiva na igreja. Diga não para os concorrentes. Diga não para os gurus da sua alma. Diga não para os seus ídolos. Diga não para as suas paixões que difamam a Cristo, que concorrem com Cristo. Diga não para todos os concorrentes que seduzem o seu coração, para aquilo que tem assaltado o seu tempo, para aquilo que tem minado o seu tempo e te ocupado toda a sua atenção. Consagre a sua família, então, portanto, a Cristo. Consagre o seu ganho de dinheiro, portanto, a Cristo. Consagre, portanto, os seus filhos e a educação deles a Cristo. Consagre o uso do seu tempo, o uso do seu dinheiro, o uso dos seus recursos, forças a Cristo e ao reino. Porque isso significa seguir a Cristo. Aquele que não perde o mundo para ganhar a sua alma, não consegue salvar a si mesmo. É morte, é tomar uma cruz para segui-lo. Envolve tudo isso, e isso é não. É por isso que Tiago diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós aplantada. É um despir-se, é uma renúncia, é um tirar, é não para a impureza, para o acúmulo da maldade, para que eu acolha a palavra de Deus, que é poderosa para salvar. É por isso que Efésios diz, capítulo 4, verso 17 em diante: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não fosse assim que aprendeste de Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis, mais uma vez esse termo, do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais, sim, para o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Paulo não poderia ser mais amplo, completo e claro. Tem muito crente que, por ter dificuldade de entender o sim que Jesus demanda, vive como se não fosse crente. Se é de Jesus, sou, mas não parece. E eu não estou falando da sua roupa, poderia, mas não é esse o caso. A sua casa é uma casa que, se os seus vizinhos tivessem um pouco mais de liberdade e proximidade, reconheceriam a influência de Jesus. Seus colegas de trabalho, seus subordinados ou seus superiores percebem que você é escravo de Cristo. Sua família consegue passar por você, seja no grupo da família do WhatsApp, ou nas reuniões de Natal esporádicas, mas principalmente no convívio permitido, que existe uma influência marcante da palavra na sua história, que as suas decisões são pautadas com base num livro velho,
Isso é dizer sim para Jesus. Se não for isso, querido, me escute com muita ternura e abertura. Você não disse sim para Jesus. Talvez você tenha dito sim para o que você gosta em Jesus. Jesus é Senhor. Demanda discipulado. Por isso, verso 25 ainda em Efésios. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhais com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for de boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem como toda malícia. Mas sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoadores, como também Cristo vos perdoou. Nãos e sims por causa do sim de Jesus. Muda tudo. Mexe na nossa agenda. Tem um monte de coisa que eu não posso mais fazer. Tem um monte de coisa que eu devo fazer por causa de Cristo e do meu discipulado a Ele. Por isso, pois, buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que na sua vida hoje você precisa dizer não imediatamente? Eu quero te desafiar dizendo que esse é o caminho da bênção na sua vida. O que Jesus demanda de você, para que você tenha que dizer não, por causa dele, por causa do nome dele, por conta da santidade do nome dele. Eu quero te desafiar a que você tenha coragem de dizer não para aquilo que está concorrendo com Jesus e com a santidade do nome dele na sua vida. Tenha coragem para fazer isso. Corta na carne. Jesus mesmo que usou um exemplo tão radical, ele disse, olha, se um olho te impede de entrar no reino dos céus, arranca. Foi ele quem disse, o doador da graça. Ele quis deixar muito claro, não deixa que nada fique entre vocês dois. Nada nem ninguém. Eu quero te provocar nessas duas frentes, para que você diga não e tenha coragem de dizer não para aquilo que está entre você e Jesus hoje. Para aquilo que tem profanado o nome dele, ou entristecido o Espírito Santo dele na sua vida. Diga não hoje. Quero te convidar a essa oração. E noutra perspectiva, para você que nunca disse sim para Jesus de verdade, eu quero te convocar a isso hoje. Não deixa para amanhã. Se dobre diante do Senhor Jesus e diga sim para o seu nome na sua vida. Para o Espírito Santo no seu coração que te sela para a eternidade. Diga sim para ele hoje e não demore. Qual o seu caso? Eu quero te chamar a oração para isso. Você sabe de si próprio. Eu quero te dar a oportunidade de orar agora. Nós vamos cantar para o Senhor em seguida. Eu quero te dar a oportunidade que você ore pela sua história diante de Jesus. Diga não para aquilo que está entre você e Ele. Tenha coragem, peça ajuda. Mas diga sim para Jesus. Você precisa fazer isso, eu preciso disso. Eu quero te chamar a oração. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Se você precisar, se ajoelhe diante do seu Senhor. É o seu Senhor, é o seu Deus, digno da sua entrega, digno da sua adoração, digno de todo o seu coração. Se humilhe diante dele, mas peça força. Se consagre. Peça a Deus pela presença dele. Se curve diante dele. No nome santo de Jesus. Ó Deus bendito, a tua igreja se dobra diante do Senhor, pedindo mais do Senhor. Eu te peço, ó Deus, que pela tua palavra e pelo teu evangelho, o Espírito Santo do Senhor visite os nossos corações nesse momento. Tenha liberdade de se mover no meio de nós. Visitar, ó Deus, as fileiras dessas cadeiras em busca de corações
que precisam se arrepender, que precisam se entregar, que precisam renovar o temor e adoração diante do Senhor. Pai, te pedimos esse avivamento no meio de nós. Pedimos essa sensibilidade. Ó Deus, em nome de Jesus, ouça a oração que é feita nesse lugar. Visite, ó Deus, corações. Visite os irmãos que estão aqui no meio. Visite, ó Deus, aqueles que precisam se entregar para o Senhor pela primeira vez, ó Deus. E nunca fizeram isso com verdade e profundidade, ó Deus. Eu te peço hoje por conversões de vidas, ó Deus. Por entrega. Ó Deus amado, nos derreta o coração endurecido, ó Deus. Quebre as pedras no caminho, Pai. Porque Jesus morreu para isso. Mas eu também te peço pela tua igreja, pelo teu rebanho aqui, ó Deus, no qual me incluo e faço parte. Nos chama pelo nome, Paizinho. Nos mostra que no Senhor há perdão para os nossos pecados. Mas não nos deixe mostrar o quão feios eles são e odiosos são ao Senhor, ó Deus. A Jesus. E não nos esqueçamos que foram esses pecados que levaram Jesus para a cruz. Que levaram Jesus para a morte. Que levaram Jesus ao sangramento. Ó Deus, em nome do Senhor, em Cristo, ajuda-nos a renunciar ao nosso pecado, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa dureza. Se tem inimizade, ó Deus, entre nós, entre irmãos, quebranta, Deus, quebra corações. Faça o que for necessário, mas nos converta um ao outro. Não nos deixe caminhar blasfemando contra o Senhor, andando em descomunhão com o irmão, fingindo que somos família do Senhor, quando nós estamos conspirando contra a família do Senhor. Se há irmãos, ó Deus, em pecados íntimos do coração, odiando, rejeitando, desprezando, ignorando outros, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, quebranta esses corações, nos traga, ó Deus, conversão nessa área, nos traga redenção nessa área, santidade, ó Deus. Pai, os irmãos, se há alguém cogitando flertar com a infidelidade, eu te peço, ó Deus, que o Senhor os demova desse caminho, que o Senhor cure feridas, que o Senhor restaure famílias, ao proteger, ó Deus, ao livrar homens e mulheres. Se isso está ocorrendo, eu te peço que o Espírito Santo do Senhor convença corações de desistir desse mau caminho, que há perdão no Senhor. Pai, aqueles que estão se envolvendo sexualmente com pecado, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor dê força para que se demovam desse caminho de injúria contra o teu nome, de injúria contra o próprio corpo, ó Deus, contra o Espírito Santo que neles habita. Dê-lhes força, dê-lhes a graça de se voltarem para o Senhor com saciedade no Senhor, ó Deus, com descanso no Senhor, com confiança no Senhor, sabendo que há perdão no Senhor e há um caminho melhor no Senhor. Aqueles irmãos e irmãs, ó Deus, que estão sofrendo tentações na área financeira, que estão em caminhos gananciosos, avarentos, talvez até criminosos, ó Deus, nessa área, nós te pedimos em nome de Jesus, libertação, cura, perdão, que o Espírito Santo do Senhor traga a claridade, ó Deus, a suficiência em Cristo, a confiança na tua provisão, que as mãos possam ser direcionadas e tementes ao Senhor possam fazer o bem, fazer o certo, ó Deus. Pai, nós te pedimos pelos pais negligentes que estão longe dos seus filhos, que estão os criando com dureza, com maldade.
ou mesmo com negligência e omissão. E peço a Deus que o Senhor confirme as obras de nossas mãos com temor ao nome de Jesus, para semear essas vidas na presença do Senhor, com toda dedicação e amor. Ó Deus, são tantas áreas que precisamos do Senhor. Ajuda-nos a confiar no Senhor e a depender de Ti. No nome santo de Jesus, ajuda-nos. Amém.